Shalom, Haverim! Bem-vindos ao canal Pós e Calvinista que não entra, quer dizer, Leandro de Paula Apologeta. Gente, é o seguinte, cadê minha canetinha? O tema do vídeo de hoje é o seguinte: a grande multidão é a igreja? Tem certeza, pós-tribulacionistas? Por que o tema do vídeo é esse? Porque eu estou frustrado. Por quê? Porque os pós-tribulacionistas não respondem uma determinada pergunta que eu faço para eles aqui no meu canal e também no canal de outros escatólogos. Ok? Então eu quero registrar essa pergunta aqui em vídeo para os pós poderem compreender o porquê até mesmo dessa pergunta. Muito bem, vamos então iniciar o nosso estudo. A nossa encrenca com os pós-tribulacionistas. Antes de mais nada, precisamos explicar o porquê dessa pergunta para os pós-tribulacionistas. Por quê? Porque os pós, pelo menos a maioria deles, entendem que a grande multidão é a igreja, pelo fato da grande multidão ser um público redimido pertencente à grande tribulação. Pois bem, a preposição grega ek em Apocalipse capítulo 7, verso 14. Eis o texto grego. Kai ereka auto kiriemu, si oidas, kai eipen moi, hutoi eisin hoi homenoi ek tes, tripsios tes megales, kai eplinan tas tolas auton kai, eleucanan autas ento, hamati tu arnio. Eis o texto grego. Tá bom? E a palavrinha que nós iremos trabalhar, a princípio, é a preposição grega ek. Esse bichinho aqui, ó. Pois bem, prosseguindo. Vamos ouvir uma fala do pós-tribulacionista Rômulo Marasquim sobre a preposição grega ek em Apocalipse capítulo 3, verso 10. E em seguida colocá-lo em contradição com os pós-tribulacionistas que afirmam que a grande multidão é a igreja. Ok. No vídeo, o verdadeiro nome do Eterno, eu sou o que sou, Yahuwah, ft. Rômulo Marasquim, hospedado nesse link aí, do tempo 1 hora 57 minutos, 17 segundos, ao tempo 58 minutos, 40 segundos, Rômulo vai usar o léxico de Wilburn e Dunker para explicar que a preposição ek significa a partir de. Assim, ele afirma que a igreja será guardada na terra a partir da hora em que começar a grande tribulação. Isso ele afirma do tempo 2 minutos, 0 segundo, 2 horas, 0 minuto, 1 segundo, ao tempo 2 horas, 1 minuto e 42 segundos desse vídeo aí. Tá legal? Então vamos ao trecho 1, tá? 1 hora 57 minutos, 17 segundos, ao tempo 1 hora 58 minutos e 40 segundos, e em seguida ao trecho 2 horas, 0 minuto, 1 segundo, até o trecho 2 horas, 1 minuto e 42 segundos. Verifiquem o que o herege aí está falando. Ele não é herege porque é pós. Ele é herege por causa de outras coisas absurdas que ele fala por aí. Mas tudo bem. Vamos ver e ouvir o Rômulo. Alguns teólogos pré-tribulacionistas insistem que o significado da preposição ek em Apocalipse 3:10 significa fora de, ficando o texto da seguinte forma: Teresso ek tsoras tu pirasmu, ou seja, te guardarei fora da hora da provação. O texto com a preposição ek sendo traduzido por fora de fica completamente sem sentido. Te guardarei fora da hora da provação. Se ao menos estivesse escrito te guardarei fora da provação, faria algum sentido. Porém, mesmo assim, não iria favorecer muito a teoria pré-tribulacionista, pois quando a preposição ek tem o sentido de fora de, quer dizer fora de um lugar onde estava antes. Nesse caso, a igreja já estaria passando pela aprovação, o que é contrário à teoria pré-tribulacionista, a qual ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vejamos qual é o significado da preposição ek, de acordo com o léxico do Novo Testamento, grego-português, de F. Wilbur, Gingrich e Frederick Dunker, edições Vida Nova, página 66. Ek, antes de vogais, ex, preposição conjuntivo de a partir de,
de dentro de, como já mostramos gramaticalmente. A tradução correta da preposição ek em Apocalipse 3:10 é Setirso ek tsoras tu pirasmo, ou seja, te guardarei a partir da hora da provação. Ou seja, a igreja, os salvos, os eleitos, que permanecerem vivos no fim dos tempos, serão guardados, protegidos na terra a partir do momento que começar a grande tribulação. E não tirados do mundo por um suposto arrebatamento pré-tribulacional. A seguir faremos uma tradução formal de Apocalipse 3:10 com o sentido correto da preposição ek neste texto. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei a partir da hora da provação, que está para vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. Assim, porque eu sou um cara educado, gente. Esses caras aí chamam a gente de herege porque a gente é pré-tribulacionista. Esses caras não sabem o que é heresia, não. Não sabem o que é. Se soubessem o que era heresia, não nos chamavam de hereges. Assim como eu sei o que é heresia no sentido teológico e não os chamo de de hereges. Pós-eleição. Eles creem em heresias para fundamentar o pós-tribulacionismo, mas não são hereges porque são pós. Tá? Depois eu explico para vocês essa questão aí, tá bom? Assim, Rômulo trabalha com ek, usando o significado de a partir de, mesmo ek, não tendo caráter temporal, conforme vimos no primeiro trecho. Ou seja, ele enfatiza muito o a partir de no contexto temporal. Mas no trecho 1, ele usa o significado a partir de, sem explicar qual tipo de caráter é que tem no texto. Então não importa o caráter do ek, em primeira instância ele colocou a partir de. Muito bem. Com esta ideia em mente, voltamos para Apocalipse capítulo 7, verso 14. Aqui eu destaquei para você a expressão rutoi eisin roi homenoi ek tes clipsios tes megalias. Esse é o ponto que nós iremos trabalhar, esse bloco aí. Tá bom? No verso 13, o ancião pergunta de onde eles vieram. O verso seguinte diz, da grande tribulação. É interessante que o ancião pergunta no versículo 3 e o próprio ancião responde no versículo 14. É significativo que seja um ancião, mas por que é significativo? Porque o ancião é um dos representantes da igreja no céu, mas os pós não vão aceitar isso, tá? Os pós que discordarem de mim, que afirma que os 24 anciãos são a igreja, tem 3 vídeos aqui no canal a respeito disso. E mais uma série que eu vou estar lançando sobre os 24 anciãos para resolver esse nosso embate aí, tá bom? Se realmente os 24 anciãos são a igreja ou não. Muito bem. Baseado nas palavras do Rômulo e do léxico Wilburn e Dunker, a grande multidão veio da grande tribulação. É isso que o próprio texto está dizendo. Quando, na verdade, o texto, para embasar a igreja sendo a grande multidão e embasar também o pós-tribulacionismo, deveria dizer o seguinte, que a grande multidão deveria vir após a tribulação. Após a tribulação. E não vir da tribulação. Ok? Os pós, então, precisam entender as expressões de onde vieram, verso 13, e os que vêm, verso 14, como significado do verbo harpazo, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Deixa eu aportuguesar para vocês. Os pós precisam chamar isso aqui de arrebatamento, ó, de onde vieram, de onde vêm. Porque senão fica curioso. Ah, Leandro, a gente não fala que é arrebatamento. Então vamos lá. A igreja sai da tribulação, vai não sei para onde, depois volta para a terra, para ser arrebatada para os ares? É isso, pós-tribulacionista? É isso mesmo? E olha que vocês dizem que a gente é adepto da teoria do ping-pong, hein? O ping-pong pós-tribulacionista é muito mais eficiente do que o ping-pong pré-tribulacionista, tá? O sobe e desce de vocês é mais rápido que o nosso. Já pegou esse na Arábia? O sobe e desce do pós-tribulacionista é mais eficiente, mais rápido que o sobe e desce do pré. Aqui, ó, fique curioso, porque vocês têm 2 ping-pong. Sobe não sei para onde,
vai não sei para onde, para ter que descer, para ser arrebatada depois da tribulação. Olha que bagunça que vocês fazem com o texto. Ou que vocês precisam fazer no texto para sustentar que a grande multidão é a igreja. Então, gente, presta atenção no texto que vocês estão lendo, para vocês não cometerem essa fusaca toda aí, ó, tá bom? Prosseguindo. Resumindo esse bloco, a grande multidão vem da grande tribulação e não após a grande tribulação, como querem os pós-tribulacionistas, enfatizando a maioria, pelo menos. Eu não ouvi todos os pós dizerem que a grande multidão é a igreja, mas a maioria diz por causa da expressão grande tribulação, né? Muito bem. Segundo ponto, a grande multidão e os vivos do dia do harpazo. Muito bem, vamos lá, vamos entender esse negócio aí. A maioria dos estudiosos do ramo da escatologia, incluindo os pós, tá, entendem que essa grande multidão de Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 17, é uma multidão de mártires. Ou seja, todo mundo ali morreu. Eu pergunto, por que os vivos não aparecem aqui, nessa grande multidão? Não são nem citados, na verdade. Essa característica dos vivos subindo, dos vivos saindo da tribulação. Não é dito isso, tá? Uma nota. Os dois textos usados como texto áureos para o arrebatamento apresentam os vivos e a ressurreição. Tá? Os dois textos que falam do arrebatamento. Embora 1 Coríntios capítulo 15 fale só de ressurreição, mas aquela ressurreição é a ressurreição do arrebatamento. Tá? Então, e ali tem vivos e mortos sendo citados no texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, tem os vivos e os mortos sendo citados. Se aqui é o arrebatamento, como alguns pós vão querer sugerir, cadê os vivos aí? É uma perguntinha que dá para eles responderem. Agora os pós vão responder só isso aqui. O bloco que eu acabei de passar para vocês e o próximo que vem, eles não vão responder. Eles só vão responder isso aqui, porque isso aqui dá para eles responderem. É sempre assim. Aí um aperto de mão para vocês, tá? Gente boa. A grande multidão e o verbo erromai. Aqui acaba de vez aqui eu tiro o doce da boca dos pós-tribulacionistas, tá? Que afirmam que a grande multidão é a igreja. Muito bem. Agora iremos apresentar uma prova definitiva de que a grande multidão não é a igreja. Não pode ser a igreja. Para isso, irei apresentar o problema impossível de um pós resolver à luz de seu posicionamento escatológico. Ou seja, eu vou usar aqui as palavras do pastor Elias Soares. Uma pergunta... Como é que ele fala? Impossível de ser respondida pelo pós-tribulacionista. Uma pergunta dificílima. O pastor Elias tem esse negócio, né? Uma pergunta irrespondível. Eu não vou usar esse termo aqui no meu canal como padrão, não, tá? Só porque eu lembrei dele agora aqui. Mas, pastor, ele é gente boa também. Vamos ao verso 13. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são e de onde vieram? E o texto grego traz o seguinte: kai apekrife eis ekton presbyteron legomoi hutoi hoi peribeblemenoi tas tolas tas leukas tines eisin kai pofen elthon de thing, de thank you, ok? Ou elton tindoff. Essa palavrinha aqui, ó, olha só, está destacado de amarelo. Vieram elthon. Uma pergunta, tá? Quando você vê um ponto e vírgula no texto grego, porque é uma interrogação, tá? Em língua portuguesa. Muito bem, desculpe o barulho aí, que eu estou no Maranhão e o negócio aqui é a chapa é quente. O verbo erromai, neste verso, é elthon. Nesta construção, o verbo está no tempo auristo, segundo forte, voz ativa, modo indicativo, pessoa terceira, número plural. Ok, nesse caso, o ideal é traduzir como as versões traduzem, de onde vieram. A maioria, se não todas que eu vi, traz essa tradução. Vieram, está correto, é isso mesmo, tá? A resposta é dada no verso seguinte, da tribulação, da grande tribulação, né?
Só esta questão já torna impossível um pós afirmar que a igreja é a grande multidão. E por quê? Porque a grande multidão deveria vir de um período pós-tribulacional e não vir da tribulação. Que tipo de resgate é esse? Que tipo de saída é essa da tribulação? Para a igreja depois ter que voltar para a terra e da terra ser arrebatada aos ares, no período pós-tribulacional. Então perceba que não dá, tá? Não combina. O verbo é romai em Apocalipse capítulo 7, verso 14. Aqui é a parte mais complicada para os pós. Vamos ao verso 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, e disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação e levaram, tá? O certo é lavaram, mas a minha Bíblia aqui está levaram. Para vocês não pensarem que eu copiei, eu vou mostrar para vocês. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Mostrar o pau não adianta, tem que mostrar a cobra morta. Olha aí, ó. Levaram as suas vestes, tá? Isso aqui é um erro de transcrição, tá bom? As suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro continua com poder para salvar na grande tribulação, tá? Aí o texto grego, só para ganharmos tempo, quero destacar a palavra homenoi, que em português é a palavrinha vem, para ganharmos tempo. Pois bem, vamos então analisar alguns comentaristas falando a respeito de Apocalipse capítulo 7, verso 14. Elicote, e ele me disse, leia. Gente, eu traduzi, mas fica meio estranho mesmo a tradução, mas dá para compreender o que os comentaristas querem passar para nós. Leia, e ele me disse, estes são os que vêm, usa-se o tempo presente, estes são os que vêm da grande tribulação. Eles são aqueles que vêm, não todos de uma vez, mas gradualmente. Vamos prosseguir. Kaufmann, olha o que Kaufmann diz. Mas as palavras aqueles que vieram são traduzidas do particípio intermediário presente, significando que eles continuam a vir. Verso 14. Continuam a vir. Olhem. Prosseguindo. Chuck Smith. Então, gente, presta atenção nisso aqui. Então, um grupo interessante no céu. João não os reconheceu. Eles foram à igreja, ou seja, olha o acraseado. Eles foram até a igreja e os presbíteros disseram, ali é singular, aqui ele colocou plural, mas tudo bem. Quem são estes? E de onde vieram? João deveria ter dito, bem, esta é a igreja. Eu os conheço. Eu faço parte desse grupo. Mas ele não os reconheceu, porque eles são uma multidão salva que não é igreja. Senão João teria conhecido essa rapaziada, como João identifica os 24 anciãos. Tá? Assim, para João, é um mistério. Mas o mistério é explicado pelo ancião. Eles saíram da grande tribulação. Porque se fosse igreja, João saberia. Opa, da grande tribulação é a igreja. Cadê? Não tem Sinarábia ali. Eles foram martirizados durante o período da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ok? Chuck Smith. Por que os comentaristas aqui no verso 14 estão dizendo que os santos da grande multidão estão vindo ao invés de vir no futuro para um possível pós-tribulacionismo ou que veio no passado, conforme o auristo do verso 13? Por que eles não dizem que no verso 14 já vieram, ou que virão, mas que vêm? Por que isso? Justamente por causa da conjugação de erkomai. O verbo erkomai no verso 14 é homenoi. Esta construção está no tempo presente, modo particípio. O verbo com esta construção tem a ação de vir continuamente. No caso, o verbo é homenoi, tá? Tem a ação de vir continuamente, constante. Anotem essa. O mais significativo é que o verbo está no plural. O verbo está no plural. Assim, o texto quer dizer que as pessoas plural, tá vendo? Estão vindo constantemente, continuamente, da grande tribulação. Não a grande multidão toda de uma vez.
Olha, olha. Dito isso, vamos levar os nossos internautas pós-tribulacionistas ao texto D. Eu comi aqui letra D, tá? Eu tô com fome. Olha lá, gente, aqui no Maranhão tá me dando uma fome que eu nunca tive, gente. Eu tô com 30 e alguma coisa anos e nunca tive uma fome dessa. Vamos aqui, ó. Oi, Larinha. Estes são os dois textos que falam do período do arrebatamento. Muito bem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com larido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Temos aqui a citação dos mortos. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente. A palavrinha rama. Com eles quem? Com os que acabaram de ressuscitar. Todo mundo junto. Tá? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem, muito bem, muito bem. A palavra juntamente, rama. Vamos aqui ver o que significa isso. A palavra rama, de acordo com Strong, significa ao mesmo tempo, de uma vez, junto com. Seremos arrebatados de uma vez. Todo mundo de uma vez. Nada de continuamente. Todo mundo de uma vez. Pegaram na Arábia? Prosseguindo. Aí o Rômulo usou Thayes, Greek Lexicon. Eu também vou usar. Ele usou no trecho, no vídeo lá, que eu não coloquei para vocês, mas está no vídeo lá. Olha o que esse léxico diz. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, e 1 Tessalonicenses 5, 10, onde Rama é seguido por Sin, Rama é um advérbio ao mesmo tempo e deve ser associado ao verbo. Qual o verbo aqui? Arrebatados. Então, todo mundo juntamente será arrebatado, associados ao verbo. Então, todo mundo é arrebatado junto. Pegaram? Arrebatados juntos. O Rômulo também usou Wilburn e Dunker, lá na preposição ek, lembra? Eu também, Rômulo, vou usar o Dunker. Tá bom? Olha aqui, ó. Palavrinha rama, tá? Juntos. Tá legal? Advérbio, significando principalmente simultaneidade, imediatamente. Aspecto temporal de ações simultâneas ao mesmo tempo. Tá vendo? Olha o que ele fala aqui. O ponto é que não importa quais sejam as circunstâncias, não faz diferença. O resultado desejado ocorrerá ao mesmo tempo. Tá vendo? Até de pessoas aqui, ó, agindo simultaneamente, em conjunto, né? De efeito simultâneo. Tá vendo, gente? E aí? Estou usando o material dele. Vamos ao texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Aqui eu botei aqui a ordem errada, perdão. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mortos e nós os vivos, tá vendo? No momento, a expressão grega enatomo. No abrir e fechar de olhos, a expressão enripe oftalmu. Legal. Átomo, claro que todo mundo sabe o que significa indivisível. No mundo de Paulo, o átomo ainda não era uma partícula possível de ser dividida. Inclusive, a própria palavra átomo significa não divisível. A partícula alfa, prefixando a palavra, dá uma ideia de negação, tá? Átomo não divisível. Abismo sem profundidade. África sem frio. Acatacalipto sem cobertura, tá? Dá uma ideia de negação. Então, átomo não divisível. Num tempo que não dá para dividir. Rápido. Pá! Foi. No abrir e fechar de olhos é um uso idiomático, tá? Na live que eu dei sobre a última trombeta, eu expliquei detalhadamente a expressão enripe oftalmu e o enatomo, tá? Onde eu mostrei que essas expressões, ela quer tratar de um momento incalculável, é rápido, nada de continuamente. Tá bom, pós-tribulacionista? Olha aqui, ó. Já capítulo 7, verso 14 de Apocalipse, os que vêm, erromenai, eles vêm continuamente, não no átomo de tempo. Não no átomo de tempo, mas continuamente, em todo o tempo.
e não num átomo de tempo. Legal? Bom, Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14, versos 1 TS 4, 17, versos 1 Coríntios 15, 52. De novo aqui, botei errado. Finalizando, os santos da igreja são arrebatados juntamente num átomo de tempo. Os santos da grande multidão vêm constantemente. Logo, não pode ser juntamente nem no átomo de tempo. Eu acho que aqui acabou. Então, pós-tribulacionista, se você afirmar que a grande multidão é a igreja, por favor, refute esse vídeo aqui. Tá bom? Eu estou convidando vocês a me provarem ao contrário. Tá? Já fica difícil afirmar porque vocês vão ter que mexer no texto. Vocês vão ter que pegar a grande tribulação, ai meu Deus do céu, pegar a grande multidão, colocar após a tribulação para levar para cima. Tá legal? A grande multidão, ela sai constantemente da grande tribulação. Tá? Afinal de contas, são 7 anos morrendo gente na tribulação. Tá? Então eles morrem e constantemente vão. Eles vêm. O texto não fala para onde, mas eles vêm. Eles saem da tribulação. Nem me importa para onde é que eles vão. O importante é que o texto fala que eles vêm. Agora, para vocês pós-tribulacionistas, eles têm que subir, sair da tribulação e não sei para onde, descer para vocês arrebatarem ele no período pós-tribulacional. Pegaram o problema de afirmar que a grande multidão é a igreja? Agora vai ter um monte de pós-tribulacionista aí comentando outras coisas aqui nesse vídeo. Não, pós, você está desafiado, tá? A provar o contrário, gramaticalmente, tá? Unindo esses... Pega aqui, ó, aqui pós, pega esses textos aqui, ó, pega esses 3 textos aqui, ó, e me prova usando os 3 textos que a grande multidão é a igreja, porque eu te provei usando os 3 textos que a grande multidão não é a igreja. Tá bom? Então fica o convite para os amados pós-tribulacionistas nos provar que a grande multidão é a igreja. E depois provar o seu pós-tribulacionismo afirmando que a grande multidão é a igreja. Tá bom, amados? Shalom, Haverim, que Yeshua ilumine a mente de todos.